Ao longo dos anos, vários relatos de avistamentos de OVNIs foram feitos ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. A maioria desses relatos acabam sendo ignorados, e alguns até mesmo silenciados pelo FBI. No entanto, um desses relatos, no qual o FBI vem tratando como um documento desclassificado, mostra não um contato extraterrestre, mas sim ultraterrestre. No vídeo de hoje você vai entender qual a diferença entre um ser extraterrestre e um ultraterrestre, e por que alguns cientistas acreditam que seres de outras dimensões vêm nos visitando há bilhões de anos. Há até mesmo um professor de Harvard que acredita fortemente nisso e acha que nós estamos cada vez mais perto de descobrir a verdade. Para entender qual é esse documento que estava nas mãos do FBI, primeiramente precisamos entender que nem sempre todos os documentos que a agência recebe têm alguma relevância. Todos os anos, pessoas de todos os cantos dos Estados Unidos enviam relatos para o FBI, contando sobre as mais diversas ocorrências. Esses documentos costumam envolver relatos de teorias da conspiração, abduções alienígenas, relatos de crimes e tudo mais que se possa imaginar. Na maioria das vezes, tais documentos acabam não resultando em nada mais do que relatos mentirosos ou até mesmo conspirações infundadas. É normal, então, que o FBI arquive esses documentos para referências futuras e depois os tornando públicos para consumo. Isso não quer dizer que todos os documentos enviados para o FBI são falsos. Muito pelo contrário. Alguns deles, provavelmente, são relatos reais e acabam não recebendo a devida atenção da agência. E dentre esses documentos, um deles é datado de 8 de julho de 1947 e, apesar do autor exato não ter sido revelado, sua autoria é atribuída às organizações The Round Robin e ao The Flying Roll. Ambas realizavam pesquisas sobre fenômenos paranormais, incluindo OVNIs. Certo, mas o que esse documento dizia? Ao todo, o documento apresentava 9 etapas, relatando sobre a chegada e partida desses seres que vieram até o nosso planeta. As etapas descritas pelo documento eram: 1. Parte dos discos transportam equipes, outros estão sob controle remoto. 2. Sua missão é pacífica. Os visitantes cogitam se estabelecer neste plano. 3. Esses visitantes são semelhantes a humanos, mas muito maiores em tamanho. 4. Eles não são pessoas desencarnadas da Terra, mas vêm de seu próprio mundo. 5. Eles não vêm de um planeta como usamos a palavra, mas de um planeta etérico que interpenetra com o nosso e não é perceptível para nós. 6. Os corpos dos visitantes e das naves se materializam automaticamente ao entrarem na taxa vibratória de nossa matéria densa. 7. Os discos possuem um tipo de energia radiante, ou raio, que desintegra facilmente qualquer nave atacante. Eles entraram no etérico à vontade e simplesmente desapareceram da nossa visão sem deixar rastros. 8. A região de onde vem não é o plano astral, mas corresponde aos lokas ou talas. Estudantes de assuntos esotéricos compreenderão esses termos. E 9. Eles provavelmente não podem ser alcançados por rádio, mas provavelmente podem ser por radar se um sistema de sinal puder ser desenvolvido para esse aparelho. Grande parte do documento, por ser bastante antigo e ter recebido vários riscos e marcações, encontra-se ilegível. Mas ao final é possível lermos um aviso de seu autor dizendo que uma pesada responsabilidade recai sobre os poucos em posição de autoridade que são capazes de entender este assunto. Já os termos lokas e talas, descritos no documento, fazem referência ao hinduísmo, sendo que ambos se referem a outros planos e dimensões. Enquanto lokas faz referência aos mundos superiores, talas se refere aos mundos inferiores. E no contexto esotérico, lokas e talas se referem a planos que coexistem com a nossa realidade, ou seja, o que o documento quis dizer
é que nós não recebemos uma simples visita de um ser alienígena. O que realmente aconteceu foram visitantes multidimensionais de outras realidades. Infelizmente, não é mais possível acessarmos o documento diretamente no site do FBI, o qual já o bloqueou. E vale reforçar também que, assim como a maioria dos documentos que a agência recebe, não há como atestar a sua veracidade. Contudo, por mais absurdo que essa teoria de visitantes de outra dimensão possa parecer à primeira vista, a verdade é que há vários cientistas que realmente acreditam nessa hipótese. Chamada de hipótese interdimensional, ela é considerada como uma explicação mais plausível para o avistamento de OVNIs ao redor do mundo, ou seja, conforme afirma essa hipótese, e aqueles que a defendem, todos esses avistamentos não são causados por extraterrestres, e sim por ultraterrestres, seres que vivem em outras dimensões. Um dos que defendem essa teoria é o pesquisador Jacques Vallée. Jacques defende que exista um universo paralelo que coexista com o nosso. Para ele, o fato de que os aliens dos relatos possuem uma estrutura humanoide é prova de que eles não são de outro planeta, mas daqui mesmo, apenas de uma dimensão diferente da nossa. Para ele, fenômenos como abduções, discos voadores e até mesmo aparições religiosas estão todos conectados. Em vez de meros visitantes de galáxias distantes, eles não passam de residentes de dimensões paralelas. Quem também pensa igual a ele é o jornalista, escritor e ufólogo John Keel, cujas teorias propõem que esses seres de outras dimensões vêm influenciando a cultura humana há milênios. Para ele, todos os relatos e as aparições, desde aliens a monstros, criaturas folclóricas e entidades sobrenaturais, podem ser explicados facilmente quando voltamos nossas atenções para seres de outras dimensões. E suas teorias não param por aí, não, e vão bem mais longe. Para John Keel, esses seres ultraterrestres poderiam mudar de forma para parecerem literalmente com qualquer coisa. E ele chega até mesmo a atribuir histórias de anjos e demônios não a aspectos religiosos, mas a seres de outras dimensões. É claro, nem todos os cientistas acreditam em suas ideias, mas há sim quem o leve a sério. Você aí, acha que faz sentido o que ele diz? E mais importante ainda, o que a ciência diz a respeito de todas essas teorias? É realmente possível que algo como seres ultraterrestres existam entre nós? E a resposta mais curta é sim. De acordo com a ciência, é perfeitamente possível que eles existam. Do ponto de vista da ciência, a teoria das cordas apresenta a possibilidade de que existam mais de 10 dimensões. Atualmente, nós vivemos em um mundo de 3 dimensões, sendo elas comprimento, largura e profundidade. Há quem defenda que seres na terceira dimensão podem interagir em um plano bidimensional. No entanto, o plano bidimensional não pode ver ou interagir com a terceira dimensão. Assim, um ser da quarta dimensão, para cima, poderia interagir dentro da nossa dimensão. Porém, como seres da terceira dimensão que somos, não poderíamos interagir nem perceber a existência deles. Isso faz com que nos perguntemos quais outras dimensões existem por aí. Esse tipo de pergunta é o que abre várias teorias sobre a ideia de seres interdimensionais e como eles poderiam interagir com a nossa dimensão. Avi Loeb, físico e professor de Harvard, é um que acredita na existência de tais seres. E mais do que isso, ele propôs uma teoria. Esses seres estariam usando dimensões curvas para viajar pelo espaço até a Terra. Ele explica que, embora possamos perceber um número limitado de dimensões no nosso dia a dia, existem várias outras por aí indetectáveis, sem o equipamento correto. Para o professor Avi, não é impensável que existam civilizações que desenvolveram tecnologias de salto dimensional. O salto dimensional está relacionado à capacidade de atravessar de uma dimensão para outra. Esse conceito é bastante explorado em filmes, e para os que já assistiram a Doutor Estranho, devem se lembrar de quando os personagens principais conseguem atravessar de uma realidade para outra. Esse seria um exemplo bastante aproximado dessa tecnologia para um salto dimensional que o professor Avi Loeb comentou. Mas como poderíamos ter acesso a essa tecnologia, que ele diz? A mecânica quântica é um bom ponto de partida.
Pois, nas palavras dele, a mecânica quântica foi descoberta há exatamente um século. E todas as tecnologias mais sofisticadas que empregamos atualmente, como a internet, a inteligência artificial e assim por diante, dependem da nossa compreensão da mecânica quântica. Mas o processo de aprendizagem é incompleto. Existem vários enigmas importantes na física moderna. Além disso, ele também destaca que um dos meios que a humanidade encontrou para se aproximar desse tipo de tecnologia foi através do Grande Colisor de Hadrons. Esse colisor trata-se do acelerador de partículas mais potente do mundo. E apesar de sua principal função ser estudar a colisão de partículas em alta energia, ele também pode ser usado para identificar a existência de outras dimensões. E os cientistas acreditam que é possível identificar outras dimensões quando eles estudam o comportamento das partículas produzidas pelo grande colisor. De maneira simplificada, funciona assim. Os cientistas irão analisar os resultados das colisões de partículas e comparar esses resultados com as previsões teóricas que eles já possuem. Ou seja, é como se eles primeiro calculassem e depois realizassem um experimento para comprovar os cálculos. Caso o resultado analisado seja diferente daquele calculado, isso poderia significar que as partículas escaparam, mesmo que por um breve momento, para alguma dessas outras dimensões paralelas. No entanto, vale lembrar que isso tudo é apenas uma teoria e que, até o momento, os cientistas não foram capazes de comprovar a existência dessas outras dimensões. Para Avi Loeb, essa confirmação é apenas questão de tempo, pois ele próprio já está totalmente convicto de sua veracidade. Ao participar do documentário The Paranormal UFO Connection, ele comentou sobre o que acha que acontecerá quando, enfim, tivermos contato com essa tecnologia superior. Em suas palavras, é como um morador de cavernas chegando a uma cidade como Londres ou na Europa e vendo todos os dispositivos tecnológicos de lá. Haverá um sentimento de admiração religiosa e não o entenderemos, especialmente se estivermos lidando com os efeitos da gravidade quântica sobre os quais temos alguma ideia. Você aí, acredita nos seres extraterrestres ou ultraterrestres? Ou prefere não acreditar em nenhum deles? E acha que esse documento recebido pelo FBI é falso e apenas serve para alimentar os teóricos da conspiração? Comenta aí e até a próxima.